Deus colocou uma palavra muito especial e muito importante para a gente estar conversando hoje. As pessoas ficam o tempo todo buscando uma forma de felicidade, né? Volta e meia você vê lançando um livro aí falando a respeito de felicidade, como que você pode ser uma pessoa feliz. E as pessoas ficam correndo para lá e para cá em busca de serem felizes, né? De terem uma vida com contentamento, de terem uma vida que alimente o coração delas de paz e de prazer. E por mais que as pessoas busquem, nós vivemos numa época, numa geração em que tem muito poucas pessoas que diriam eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa plena, eu sou uma pessoa realizada. Aqui na vida nós não vamos, nesse caminho aqui nesse mundo, nós não vamos ter tudo de acordo com aquilo que nós desejamos, tudo de acordo com aquilo que nós ansiamos. As coisas não vão acontecer como nós planejamos, até porque também seria muito chato, né? Se tudo acontecesse de acordo como a gente quer, como a gente pensa, como a gente deseja, seria tudo muito chato, né? Alguns dizem assim, mas também não precisava ser tão difícil, ser tão complicado assim como tem sido, né? A nossa vida, ela é um desafio diário. Todo dia nós temos que tomar um monte de decisões. Todo dia a vida nos surpreende com algumas coisas que não estavam aí na nossa planilha, né? Não estavam aí na nossa prancheta. E nós vamos caminhando, nós vamos seguindo e buscando, na verdade, viver uma vida com contentamento. Por que eu estou falando, por que eu comecei falando isso com você? Eu tenho percebido ao longo da minha vida, ao longo do meu ministério, da minha caminhada com a igreja, cuidando de pessoas e ministrando a vida de pessoas, procurando ministrar a minha vida também, eu tenho percebido que existe alguns segredos para a gente viver bem. Existem alguns segredos para que a gente tenha uma vida que a gente goste de estar nela, tá? Isso não significa que as coisas aconteçam como você quer, ou aconteçam na hora que você quer, ou da maneira que você deseja. Mas existem alguns segredos que fazem com que a vida seja um lugar onde você diga assim, a minha vida vale a pena. Vale a pena viver essa vida que eu vivo. Por mais dificuldades, por mais lutas, mas a minha vida é uma vida que vale a pena. E eu quero conversar com você sobre uma destas coisas, uma das mais importantes. Eu quero conversar com você nessa manhã sobre a capacidade ou a habilidade ou a decisão, a escolha que uma pessoa ela faz na sua vida de servir. A escolha de servir. Quero começar aqui citando um texto da palavra do Senhor, lá do Evangelho de João, capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo de número 13, ele começa com Jesus preparando a última ceia. Os discípulos já estavam na casa, onde eles iriam celebrar. Era uma quinta-feira à noite. Na madrugada de sexta-feira, Jesus seria apanhado, Jesus seria preso, e aconteceria todas aquelas coisas, né, que aconteceram até que Jesus carregasse a cruz até o Calvário, onde ele foi crucificado, onde ele foi morto. Então, a sexta-feira seria um dia muito tenso, né? De quinta para sexta, a madrugada foi muito tensa, tempo de oração de Jesus no Getsemane. Mas eles estavam na quinta-feira à noite, naquele momento reunidos, havia uma expectativa muito grande, porque os discípulos sabiam que alguma coisa ia acontecer, eles não entendiam exatamente como tudo ia ser, por mais que Jesus tivesse falado, mas havia uma tensão ali no meio deles. E eles, como que vai ser? Jesus prepara uma mesa, Jesus prepara uma ceia para servi-los. E antes, quando eles estão todos sentados ali à mesa, antes deles começarem a comer do pão, a beberem do cálice, de terem aquela comunhão, aquela ceia, Jesus ele desaparece por um instante e eles, o que Jesus está preparando?
De repente, Jesus retorna. E quando Jesus retorna, Jesus começa a conversar com eles. Jesus aparece com uma toalha e com uma bacia com água. E Jesus começa a conversar com eles sobre a lição mais importante de todas. A lição sobre o serviço. A decisão de servir. A escolha por ser alguém que serve. E Jesus começa a ministrar o coração daqueles homens a respeito disso. Olha o que diz aqui o verso de número 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, Jesus se levantou da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Você sabe que esse serviço, o serviço de lavar os pés, era uma função dos servos da casa. Então, imagina naquela época uma casa, os senhores, os que comandavam a casa, os donos da casa, e um grupo de escravos, pessoas que trabalhavam e que serviam naquela casa, eram os escravos. Dentre os escravos havia funções e havia também graus de importância. Tá? De modo que o escravo menos importante, ou aquele que era menos capaz, considerado menos capaz, era o servo que era responsável por lavar os pés de todos que chegavam nas casas. Lembra que a terra de Israel, aquele lugar que é um lugar deserto, né? Aquela região, uma região deserta hoje, com uma cidade, enfim, com toda a estrutura, mas naquela época as ruas eram todas de terra, né? E as pessoas usavam aquelas sandálias e não tinha sapatos, né? Eram sandálias, e as pessoas viajavam por dias, então os pés eram encardidos, os pés eram muito sujos, empoeirados, e quando chegava-se uma visita na casa, era comum, era hábito, era tradição, que alguém daquela casa, né, lavasse os pés daquele que chegou. E quando Jesus pega a bacia com água, quando Jesus pega aquela toalha e começa a lavar os pés dos discípulos, aquilo ali tinha um significado impressionante. Os discípulos ficaram impressionados, porque eles criam que Jesus era o Messias, eles criam que Jesus era o Filho de Deus, Jesus havia falado para eles, eles viram Jesus fazer todas as coisas, eles tinham Jesus como líder deles, como o maior entre eles, e até pela cultura, naquela época, até hoje é assim, mas naquela época muito mais, o líder era uma pessoa que estava acima de todos. E de repente eles veem uma atitude daquela, eles ficam aterrorizados, eles ficam maravilhados, eles ficam sem ter palavras. E eu fico imaginando os discípulos estendendo os pés, as pernas, para que Jesus lavasse os pés. Mas assim, completamente chocados com aquilo que está acontecendo. Porque Jesus era considerado entre eles o maior que estava ali. Jesus era o maior entre eles. E como que Jesus pega uma bacia, pega uma toalha, coloca água dentro da bacia e começa a lavar os pés? Isso é a função do servo menos importante. E ali Jesus estava passando a lição mais importante de todas. De que o mais importante na vida é a capacidade que uma pessoa tem de servir. A capacidade que uma pessoa tem de ajudar, de auxiliar, de abençoar e de servir o seu próximo. Aí, algumas pessoas podem dizer, poxa, mas eles não aprenderam isso durante todo o período? A gente vai descobrir que não. Nós somos assim, né? Nós temos a tendência de querer muito mais ser servidos
do que servirmos. Só que o que eu tenho aprendido, assim, o que eu tenho percebido ao longo da minha caminhada, e aqui eu quero até extravasar esse ambiente nosso cristão, porque Jesus estava dando uma lição aqui que era uma lição de vida. Era uma lição que ela extravasava, ela era muito maior do que apenas o ambiente religioso, o ambiente de fé que eles estavam. Jesus estava ensinando uma lição sobre a vida, sobre toda a vida. Quando Jesus fala sobre a importância de servir, Jesus está falando sobre a importância que uma pessoa tem em qualquer lugar onde ela está. Porque deixa eu te falar uma verdade. Toda pessoa que não serve é desnecessária. Parece uma palavra muito forte, né? E é. Toda pessoa que não serve é desnecessária. Imagina que você tem um projeto e esse projeto tem 12 pessoas. Das 12 pessoas, tem 10 pessoas que servem. Tem 10 pessoas que ajudam. Tem 10 pessoas que fazem cada um a sua parte. Tem 10 pessoas que estendem as mãos. E tem 2 pessoas que não fazem nada. Tem 2 pessoas que não ajudam em nada. Tem 2 pessoas que só usufruem. Essas 2 pessoas, elas são desnecessárias. E não apenas são desnecessárias, como também são um peso para todos os demais. Elas tornam o caminho dos outros 10 muito mais pesado. De modo que eu digo para você que o valor de uma pessoa está na capacidade que ela adquiriu, na decisão que ela tomou na sua vida de servir. E se você quiser ser uma pessoa interessante, uma pessoa importante, uma pessoa oportuna, uma pessoa necessária, aí onde você está, seja dentro da tua casa, seja na empresa que você trabalha, seja entre os teus amigos, seja na comunidade cristã que você pertence, no mundo, na tua existência. Se você quiser ser uma pessoa necessária, seja o que serve. Seja aquele que serve. Olha o que Jesus diz em Mateus 23:11. O maior entre vocês deverá ser o servo. O líder, antes de todas as coisas, ele é aquele que serve a todos. Ele é aquele, ou ele deve ser aquele que se doa a todos. Se você quiser ter alguma importância aonde você está, esteja ali para servir. Porque entenda o que eu estou te dizendo. A pessoa que ela não serve, não. Tem uma frase de Madre Teresa que ela diz assim: aquele que não serve, não serve. Toda pessoa que não serve, não serve. Porque o valor de uma pessoa está na sua capacidade de servir. É interessante, né? Porque parece que na nossa sociedade é o contrário. Nós valorizamos ou tendemos a dar valor àqueles que são os servidos. Mas se você tirar os que são servidos, continua do mesmo jeito. Mas se você tirar os que servem, aí o prejuízo é grande. Por quê? Porque o valor está sempre naquele que serve. E aqui, gente, um princípio fundamental. Valorize todos que servem. Tem pessoas que te servem. Quando você estiver num posto de gasolina, quando você estiver num restaurante, quando você estiver em casa, quando você estiver em qualquer lugar, com um funcionário que você tem, com um colega de trabalho, com alguém que trabalhe na sua casa, valorize as pessoas que te servem. Valorize muito as pessoas que te servem. Honre as pessoas que te servem. Porque estas pessoas são extremamente importantes. Olha que interessante.
No Evangelho de Marcos, nos versos aqui 33 até o verso 35, capítulo 9, Marcos capítulo 9, versos 33 até o 35, tem uma conversa interessante entre os discípulos. Você vê como que é difícil as pessoas entenderem e compreenderem o que é mais importante. Olha só, os discípulos chegando em Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou-lhes, os discípulos estavam indo, eles estavam no caminho, e aí eles chegaram em Cafarnaum. Quando eles chegaram em Cafarnaum, eles entraram dentro de uma casa, e aí Jesus pergunta para eles o que eles estavam discutindo, o que eles estavam conversando no caminho. Porque Jesus percebeu que eles estavam conversando e havia toda né, se impondo e conversando e falando e tal. O que vocês estavam conversando no caminho? E eles ficaram em silêncio, não quiseram falar nada. Porque no caminho eles haviam discutido quem sobre eles era o maior. Quem que é o maior? Quem que é o mais importante entre nós? Nós que estamos aqui andando com Jesus, seguindo Jesus, obedecendo Jesus, sendo discípulos de Jesus, entre nós aqui, quem que é o mais importante? O mais importante é o Pedro? O mais importante é o João? O mais importante é o Tomé? O mais importante é o Judas? O mais importante é o Mateus? Os discípulos estavam pensando e refletindo quem que o Senhor gosta mais, quem que é o mais importante, quem que é o maior entre nós. Eles estavam discutindo isso. Agora, olha a palavra de Jesus. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Se alguém de vocês aqui tem algum interesse em ser o mais importante nesse grupo, seja o último. Seja aquele que serve a todos. No momento em que nós vamos alimentar, seja o último. Espere que todos se alimentem. Depois você se alimenta. Eu estou lembrando aqui de um naufrágio que teve de uma embarcação, e faz alguns anos já, e tem até as imagens do barco virado assim, e foi um naufrágio. E estava lotado o barco, e estava lá as pessoas que estavam viajando, eram esses barcos de viagem. Então as pessoas saíram, aí estavam depois a tripulação, que era o pessoal que estava trabalhando, todos trabalhando, estavam lá. Algumas pessoas morreram nesse acidente que houve. O que chama a atenção, que ficou famoso, conhecido, é que o capitão, o maior, o líder de todos, ele sumiu. Na hora que apareceu o problema, na hora que o pessoal descobriu que o barco estava afundando, que estava entrando água no barco, e que ele estava afundando no navio, aquele navio estava afundando, o capitão sumiu, desapareceu. Ele pegou o barquinho dele e foi embora. Deixou o barco, o navio à deriva. Deixou a embarcação afundando. E a lógica, ela é diferente. Ele teria que ser o último que deveria sair. Ele é o líder de todos. Ele deveria ser o último. O que Jesus está falando aqui é justamente sobre isso. Se você quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. É o que Jesus vai dizer em Mateus 20, 27. Qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Seja o servo de todos. Olha o que diz aqui no verso 28. Bem como o Filho do Homem, ou seja, Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus diz aqui, no 27, ele diz: qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, seja servo. Seja o servo. Igual o Filho do Homem, igual Jesus. Jesus está dizendo: se alguém de vocês quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Igual eu, que não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, em resgate de todos vocês. É isso que está aqui, em Filipenses,
capítulo de número 2, os versos de 5 a 11. Diz assim: seja a atitude mental de vocês, o pensamento de vocês, seja a mente de vocês, o pensamento de vocês, a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou, não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Olha o que ele diz aqui. Não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. No verso de número 8, foi obediente até a morte e morte de cruz. A palavra de Deus diz: se você quiser ser o primeiro, seja o último. Seja aquele que serve, seja aquele que abençoa as pessoas, seja aquele que ajuda o próximo, que estende a mão para o teu próximo. Olha o que diz aqui, Hebreus 6:10. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que vocês demonstraram por ele. Pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Deus não é injusto. Deus sabe aqueles que estendem a mão, aqueles que ajudam. Pode ser que as pessoas do teu convívio, da tua casa, da tua comunidade, as pessoas à tua volta no teu ambiente de trabalho, não reconheçam, mas Deus é justo. Os homens são injustos, mas Deus é justo. E Ele cuida de todos os seus. E todo trabalho será recompensado. 1 Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um exerce o dom que recebeu de servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Todos nós recebemos a graça de Deus. Temos habilidades, temos dons, temos talentos, temos recursos, temos como estender as mãos para o nosso próximo, podemos ajudar. Ninguém é tão rico que não precise de nada. E ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer. Nós precisamos nos dispor a ajudar uns aos outros. Precisamos ter a humildade de aceitar e de pedir ajuda quando necessitamos. E precisamos ter a hombridez de abençoar, de ajudar e de auxiliar todas as pessoas no nosso caminho. Eu quero, indo para o final da ministração dessa manhã, eu quero dizer para você o seguinte: todas as pessoas que eu conheci, incluindo eu, a minha família, quando nós entramos na igreja, quando nós nos aproximamos da comunidade, começamos a participar, uma das coisas que marcou a nossa vida foi sermos amados, sermos cuidados e sermos servidos. Eu lembro que quando nós começamos a participar da igreja, fomos muito ajudados pela igreja, pelo pastor, pelos irmãos, pelas famílias que se aproximaram da nossa família e que nos ajudaram. Nós nos sentimos amados e servidos. E é muito bom quando a gente se sente amado e servido. Tem muita gente que acha que o segredo da vida é ser amado e ser servido. Porque isso nos faz sentir bem a um primeiro momento, né? A gente sentir-se amado, a gente sentir-se servido. Isso é muito bom, é muito gostoso. E tem muita gente que acha que a vida é ser amado e ser servido. E aqui eu quero voltar para concluir, eu quero voltar lá no começo da nossa conversa, quando eu falei com vocês sobre o desejo que as pessoas têm de serem felizes, de serem plenas, de viverem uma vida satisfeita. Sabe, esse desejo que as pessoas têm de viverem uma vida, sabe, eu quero ser feliz, eu quero ter prazer, a pessoa acha que a felicidade está aí. E dentro desse querer ser feliz, dentro desse ter prazer, dentro desse contentamento, as pessoas acham que o segredo é
ser amado, ser amada e ser servido. Tem mulher que acha, por exemplo, porque não tem um relacionamento, não tem um marido, alguma coisa, eu sou muito triste, eu sou muito infeliz porque eu não tenho uma pessoa ao meu lado, porque eu não tenho uma pessoa que me ame e tal. Tudo bem, é muito bom a gente sentir-se amado e sentir-se querido, sentir-se cuidado. É muito bom a gente sentir que alguém está nos servindo, nos abençoando. Isso é maravilhoso, é muito gostoso, é muito bom. Mas eu quero dizer para você que a felicidade não está aí. Eu não conheço pessoas que são simplesmente amadas e servidas e que são felizes. Até porque parece que a pessoa quer sempre mais. Ela quer sempre ser mais amada, ela quer sempre ser mais servida. Aquele amor e aquele serviço que eu recebi ontem, hoje ele já não é suficiente, amanhã eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. O que eu tenho percebido assim ao longo da minha caminhada, da minha vida, o que eu tenho percebido a respeito desse assunto que é importante? As pessoas mais felizes que eu conheço, as pessoas mais realizadas que eu conheço, as pessoas mais plenas que eu conheço, não são pessoas amadas e servidas. São pessoas que primeiro amam e servem. De modo que eu digo para você hoje, e digo firme para você, e digo com convicção, e digo olhando nos teus olhos, que o segredo para você viver uma vida mais feliz, uma vida mais plena, uma vida mais abundante, uma vida com mais sentido, é a capacidade que você adquire, a escolha que você faz de amar e de servir. E eu digo isso para você com assim, a convivência, a experiência que eu tenho de conviver com as pessoas. As pessoas mais felizes que eu conheço, as pessoas mais plenas, as pessoas que mais gostam de viver, que mais têm prazer nessa vida, não são as pessoas que mais são servidas e que mais são amadas. São as pessoas que mais amam e que mais servem. Comece a prestar atenção na tua vida. E comece a perceber, comece a olhar dentro da tua família. Comece a olhar no teu ciclo de amizade, no teu grupo de relacionamento. Quais são as pessoas mais plenas e mais felizes que você conhece? Você vai descobrir que são as pessoas que amam e que servem. E você vai descobrir uma coisa interessante. Aquelas pessoas que não gostam de servir e que não gostam de demonstrar amor pelo outro, você vai descobrir uma coisa. Estas pessoas, elas são as mais infelizes. Sabe aquela pessoa que só quer ser amada? Aquela pessoa que só quer ser servida? Aquela pessoa que chega hoje domingo aí na tua casa, ou na casa do teu pai, da tua mãe, e que senta na mesa ou senta no sofá e fica esperando que todo mundo faça tudo, que todo mundo prepare tudo, que todo mundo coloque a mesa para ela. Sabe essa pessoa? Perceba que é a pessoa mais infeliz que tem ali no meio. Ela só chegou, sentou, ficou vendo televisão, ficou olhando no celular, se levantou, veio, sentou na mesa, comeu, bebeu, deixou o prato na mesa, levantou, foi para a sala, foi para o quarto, foi para fora, foi embora. Olha a vida dessa pessoa para você ver se ela não é muito menos feliz do que aquela pessoa que juntou o prato dela, levou lá na pia e lavou. Olha no conjunto da vida quem que é mais feliz. E você vai descobrir um segredo. O segredo da felicidade. Uma pessoa que serve. Porque uma pessoa que serve é uma pessoa que tem um sentido de ser. Ela tem uma importância no lugar onde ela está. Ela tem uma importância nesse mundo onde ela vive. Ela tem importância no relacionamento. No relacionamento, quanto mais você serve, mais pleno você é. De modo que eu digo para todos vocês aqui a importância de servir. A importância de amar. A importância de você ser útil no lugar. Porque a pior coisa que tem é você saber que você está no lugar e você não tem utilidade nenhuma. Já percebeu que as pessoas que não ajudam, elas vivem reclamando? Já percebeu que as pessoas que não ajudam, elas estão o tempo todo em crise? Já percebeu que as pessoas que não ajudam, elas o tempo todo estão em busca de novidade, em busca de alguma coisa que traga alguma coisa para a vida delas, algum sentido para a vida delas? Porque a vida delas não tem sentido.
Não tem sentido, porque o sentido da vida está em você ser necessário, em você ser relevante no lugar que você está. A pior coisa do mundo é você se sentir uma pessoa desnecessária. É você se sentir uma pessoa inútil. É muito bom a gente ser amado, a gente ser servido. Mas é muito bom quando isso vem como forma de reconhecimento. Por causa da nossa importância e por causa da nossa utilidade, por causa da nossa presteza, por causa da nossa iniciativa. É muito bom. É muito bom. Quando as pessoas nos admiram por algo que de fato nós somos. Não por uma imagem que nós criamos, não por causa do óculos novo que a gente comprou, que custa não sei quanto, não por causa da bolsa, da calça ou da roupa que a gente está vestindo. É muito bom quando a admiração que alguém tem por você vem da pessoa que você é, da pessoa que você se tornou, e não daquilo que você está utilizando, ou de um título ou de um cargo que você tem. É muito bom quando alguém nos admira, quando alguém nos abraça, quando alguém cuida, quando alguém nos ama, quando alguém nos admira por quem nós nos tornamos. E a importância, ela passa por essa escolha nossa de servir e de ser útil no ambiente aonde nós estamos. Quero terminar aqui dizendo para você isso. Escolha ser o que serve. Você sempre vai ter vaga, porque não é todo mundo que serve. Você vai, no índice de felicidade, você vai estar entre os mais felizes. Você vai ser importante em todo o ambiente onde você estiver, porque você é relevante, porque você é necessário, porque você é útil. E você também vai ser muito mais parecido com Jesus, porque Jesus veio para servir. Jesus não veio para ser servido. Jesus não veio para sentar na mesa como se fosse um pajé e ficar pedindo e esperando que todo mundo colocasse o que ele gosta, como ele gosta, na mesa, para ele comer e depois levantar e sair, deixar o prato na mesa. Se você quiser encontrar Jesus, você não vai encontrar Jesus na sala, sentado, esperando o almoço ficar pronto. Sabe aonde que você vai encontrar Jesus? Você vai encontrar Jesus na cozinha. Você vai encontrar Jesus arrumando a mesa. Você vai encontrar Jesus colocando os pratos. Você vai encontrar Jesus lavando a louça. Você vai encontrar Jesus varrendo a casa. Você vai encontrar Jesus lavando os pés. Você vai encontrar Jesus se importando com as pessoas. Você vai encontrar Jesus estendendo as mãos para as pessoas. Você vai encontrar Jesus repartindo com as pessoas. Você vai encontrar Jesus se preocupando com o ambiente para tornar o ambiente o mais agradável possível para todos. É ali que você vai encontrar Jesus. Tem muita gente sentado de frente para a televisão o dia inteiro, esperando a água na mão, o suco na mão, a pipoca na mão. E você vai conversar com a pessoa diz, não, estou esperando Jesus. Jesus não entra pela porta da sala. Jesus entra pela porta da cozinha. Jesus entra pela entrada do serviço. Pela entrada do serviço. Você já viu que tem casa que tem a entrada do serviço e a entrada das pessoas importantes?
Tem a entrada de todo mundo, daí as pessoas que trabalham têm que entrar pela entrada do serviço. O dia que Jesus for na tua casa, sabe por qual porta que ele vai entrar? Ele vai entrar pela porta de serviço. E se você quiser entender para Jesus qual porta é mais importante da tua casa, é a porta do serviço. Jesus tem comunhão com as pessoas que servem. Jesus está no meio das pessoas que servem. Jesus está na cozinha. E é ali que eu e você devemos estar. Não é bobo, não é otário, não é idiota. A pessoa que serve. A pessoa que serve é a sábia. Porque quando ela passou por esse mundo, ela foi necessária. A pessoa que não serve, quando passou por esse mundo, só deixou a terra mais pesada. Só deixou a vida das pessoas do seu grupo mais pesada. Essa palavra é muito importante. E ela te dá uma dica extraordinária sobre a tua relevância e a tua importância. Você não vai encontrar uma pessoa que serve se desesperando pela vida e pelas ruas. Não, ela está muito ocupada servindo. As pessoas que servem reclamam muito menos do que as pessoas que não servem. Dificilmente você vê uma pessoa que serve reclamando. Ela não tem tempo para isso, porque ela está sendo útil aonde ela está. Deus abençoe a tua vida. Um ótimo dia, um ótimo domingo, uma ótima semana para você. E que essa semana seja uma semana de serviço, de relevância. Onde muito mais do que querer saber quanto nós vamos ganhar se a gente fizer alguma coisa, a gente faça muito mais pela importância que nós temos ali, pela relevância que nós temos ali, pelo chamado, pela missão, do que por qualquer outra coisa, do que por qualquer outro interesse. Nós fomos chamados para sermos úteis, para sermos servos. Portanto, nessa semana, pegue a tua bacia com água, pegue a tua toalha e saia lavar os pés do teu próximo. Deus te abençoe. Você vai descobrir que, um dia você vai descobrir que, enquanto você lavava os pés dos demais, das pessoas que passaram pelo teu caminho, você vai descobrir que Jesus, o tempo todo, lavou os teus pés. É interessante, né, gente? Porque Jesus lavou os pés de todos. Jesus lavou os pés de Judas. Já parou para pensar nisso? Que Jesus lavou os pés de Judas. Já parou para pensar? Isso é muito forte, gente. Jesus lavou os pés de Judas. Sem reclamar, sem questionar. Dá o teu pé aqui, deixa eu lavar. Eu fico imaginando o constrangimento de Judas. Ele já tinha traído o Senhor. Ele já estava com as moedas no bolso. Jesus já sabia. Jesus já sabia até o valor que ele tinha dado para Jesus. Só 30 moedas de prata. Aliás, ele achou que 30 moedas de prata era mais importante do que Jesus. E mesmo assim, Jesus chega diante dele e diz: Judas, dá o teu pé para mim. Mas você dá o teu pé para mim, deixa eu lavar teu pé também. Jesus lavou os pés de Judas. E às vezes a gente fica questionando se a gente vai fazer ou não vai fazer, porque o fulano fez isso para mim, fez aquilo para mim. Porque em casa, ciclano, beltrano. Jesus lavou os pés de Judas, nunca esqueça isso. A hora que você tiver que fazer alguma coisa, ou que tiver diante de você a possibilidade de fazer alguma coisa. Alguém que te fez mal, será que eu faço? A pessoa não merece. Lembra disso. Jesus lavou os pés de Judas.
Jesus lavou os pés de todos. Lave os pés de todos. Sirva a todos. Você vai descobrir quando você entrar no céu que aqui na terra Jesus lavou os teus pés todos os dias. Por mais sujo que os teus pés tivessem. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aquele que era desde o princípio e que será para sempre. Aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. O leão da tribo de Judá. Ele se curvou diante de todos para lavar os nossos pés. Amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença, por tua graça. Somos muito gratos por este privilégio, Deus. Hoje nós recebemos a tua palavra, uma palavra muito especial que veio abençoar o nosso coração e a nossa vida. E é muito bom, Deus, poder estar aqui, poder partilhar de um momento tão precioso, Pai, juntos com pessoas tão queridas, com este grupo, Deus, de amigos, de irmãos. Muito obrigado. Agradecemos ao Senhor, Deus, pela oportunidade. Pedimos a tua bênção, Pai, agora sobre cada um que estará aqui, Deus, durante essa semana, caminhando, servindo, indo, Senhor Deus, para todos os lugares onde tem que ir e realizando, Deus, todo o seu trabalho, todas as funções que tem que realizar, que o Senhor abençoe, Deus, cada um. Ajude-nos, Pai, a sermos servos. Nós queremos, Deus, aprender a servir, ajudar uns aos outros, estender as mãos uns para os outros, Pai. Que não passemos, Senhor Deus, nenhum dia sem que sejamos úteis ao maior número de pessoas que nós pudermos. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã, de bebermos desta fonte, Pai, da tua palavra. Ilumina, Deus, o coração e a alma de cada pessoa que está aqui. Ilumina o espírito e a vida de cada um que está aqui, Senhor. Derrama, Senhor Deus, o teu Espírito Santo e o teu poder sobre todos nós. Abençoa-nos, Pai, com a tua paz. Dá um dia, Senhor Deus, de uma semana abençoada. Uma semana, Deus, de proteção, uma semana de cuidados, mas uma semana também onde nós estejamos avançando, Pai. Cura, restaura, faz, Deus, o teu milagre na vida, Senhor Deus, de cada pessoa que precisa, Deus, de um milagre do Senhor nesse dia ou nesta semana. Abençoe, Pai, em todos os sentidos, esta família, derramando, Deus, o teu Espírito Santo e o teu poder sobre todos. Inunda, Pai, o nosso coração de fé, de paz e de esperança. Cuida, Senhor Deus, de cada um, com o teu Espírito Santo, Deus, e com o teu poder. Em nome de Jesus. Nós colocamos todos os pedidos, Pai, de oração que foram aqui apresentados. Deus, cuida, Pai, de cada situação, de cada família, de cada pessoa aqui envolvida. E concede, Deus, a tua vitória. Nós cremos que o Senhor está aqui cuidando de cada um nesta manhã. Muito obrigado. Derrama o teu Espírito, o teu poder. E enche-nos, Deus, com a tua paz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você que está aqui conosco, com toda a sua família, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.